Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez. Agora é para a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, temos estudado sobre Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Já estamos na lição de número 8, tem como título Quando a Adversidade é Reconstruir. O personagem de hoje é Neemias. Esta lição foi escrita pela irmã Joyce Nogueira de Souza. Então, já de início, vai compreender que Neemias tem a ver com os muros, a reconstrução dos muros. Neemias é um grande exemplo para todos nós como uma pessoa que é sensível ao seu povo, sensível como servo de Deus, sensível, mas também um homem que planeja, um homem que tem coragem, que tem ousadia e que vai até o último momento na reconstrução dos muros. Neemias é um exemplo para nós para saber receber críticas e passar por cima das críticas. Algumas críticas nos atrapalham e tiram o nosso foco. Neemias nos ensina a pensar sobre isso. Mas como que pensar em Neemias e reconstruir os muros tem a ver com a nossa história? Tem muito a ver. Nós hoje temos muito a reconstruir. Estamos num tempo de muitas dificuldades, tempo de superação, tempo de começar do zero algumas vezes, algumas propostas, algumas ideias, alguns planejamentos que fizemos para este ano que ficaram para o próximo ano, ter coragem de reconstruir. Então vamos pensar a respeito disso, o que Neemias nos leva a pensar, o que a nossa autora nos conduz nesse tempo, nessa reflexão sobre quando a adversidade é reconstruir. As adversidades da vida nos fazem chorar perante o Senhor. Buscamos a Deus por soluções, quando algo se desmorona e muros em nossas vidas precisam ser reconstruídos, para que possamos nos erguer e continuar a glorificar o nome do Senhor. Muros se levantam, problemas se levantam, dificuldades se levantam, algumas vezes caem, e nós somos motivados, estimulados por Deus a reconstruir. Muros desmoronam. Tem vezes que a gente acha que a vida é uma linha reta, contínua, não vai ter problemas. Não, a gente tem montanhas, nós temos vales, nós temos abismos, nós temos várias dificuldades à nossa frente. Não quer dizer que vamos deixar de viver por causa disso. Não quer dizer que a gente vai desistir no meio do caminho, muito pelo contrário. Cada problema que vier, cada muro derrubado, a gente vai reconstruir e vamos avançar no que for necessário. Então Neemias vai nos levar a pensar a respeito disso. Neemias era cativo copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava ali, e ser copeiro não é qualquer coisa não. Era de muita confiança do rei, porque ele estava sempre próximo. Então estava próximo do rei, andava com ele, e em certo momento chega para Neemias Anani. Anani é um de seus irmãos, e ele pergunta, ei, como é que está o nosso povo lá? Como estão os muros? Como está Jerusalém? E ele dá uma notícia muito ruim do que está acontecendo lá. Ele disse que o povo que voltou da Babilônia, do cativeiro, encontra os muros no chão, encontra um povo em ruínas, não só o tijolo, não só as pedras, mas o povo, a moral do povo está caída. E quando Neemias sabe dessa história e o apego que ele tem ao seu povo, da sua família que lá está, Neemias fica abatido, Neemias fica triste. Eu vejo Neemias e essa sensibilidade dele de ter a dor, ele podia pensar assim, eu estou bem aqui, realmente eu sou um escravo, mas tenho algumas vantagens, eu estou aqui, estou muito próximo do rei, o rei me ajuda no que for necessário, então eu estou num ponto, um momento de destaque da minha vida. Ele poderia pensar como muitos pensam assim, deixa eu tocar minha vida e o problema é deles, o problema não é meu. Mas Neemias se coloca no lugar dos seus, ele tem empatia. E a dor do outro também é a dor dele, e isso o incomoda bastante. O estado que se encontrava os muros de Jerusalém fez com que Neemias sentasse e chorasse aos pés do Senhor, lá em Neemias 1, versículo 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Jejuei e orei ao Deus dos céus. Ele se ajoelha, ele ora, ele vai clamar a Deus. A primeira coisa que nós temos que saber é que, em meio aos problemas, busque a Deus. Fale com Ele, clame a Ele,
peça ajuda a ele, mas coloque diante de Deus. Neemias procura a Deus, ele vai falar com Deus e coloca o seu sentimento diante de Deus, a tristeza dele. Então vamos nessa jornada aqui, ver o que essas lições de Neemias nos ensinam. Primeiro, adoração e culto a Deus. Quantas vezes você passou por situações que estavam fora do seu controle? Nas adversidades da sua vida, você prontamente fez diversos pedidos ao Senhor, buscando que fosse atendido? Você perguntou ao Senhor, falou com Ele, fez promessa a Deus? Olha, se eu for atendido. As circunstâncias da vida nos fazem automaticamente pedir socorro a Deus. As circunstâncias da vida nos fazem pedir socorro a Deus. Que situação você está hoje e que socorro você tem pedido a Deus? Quando nós conhecemos a Deus, sabemos que nós podemos falar com Ele, clamar a Ele e entendemos que nós não temos solução, nós sozinhos não conseguiremos, nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus. E Neemias nos ensina como direcionar essa fala com Deus. Iniciou a sua oração adorando e prestando culto ao Deus dos céus, conforme Neemias 1, versículo 5. Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ó Senhor. Ele compreende quem é Deus, o tamanho de Deus, Deus dos céus e Deus grande e temível. Não o temível do medo de Deus, mas entende o temor que ele tem a Deus. E entende que tem que diante de Deus se prostrar, reconhecer a grandeza de Deus. Ele diz que Deus é leal, que guarda a aliança, que Deus ama aqueles que obedecem os seus mandamentos. Nessa oração de Neemias, ele coloca alguns critérios. Amar a Deus, reconhecer quem Deus é e reconhecer os mandamentos de Deus. Será que você, eu, temos que parar e pensar alguns instantes? Será que estamos seguindo os mandamentos de Deus? Será que nós olhamos para Deus em meus problemas? Ou achamos assim, não, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu consigo resolver sozinho isso? E onde Deus está nessa história? Será que é só quando a gente não consegue mais fazer nada que clamamos a Deus? Aprenda com Neemias. Mesmo quando for grande o problema, peça ajuda a Deus. Mas também quando for pequeno o problema, peça ajuda a Deus. Compartilhe com Deus o seu problema, compartilhe com Ele o seu dilema. Como cristãos, em primeiro lugar, independente da situação da vida, devemos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Reconhecer a grandeza, reconhecer a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Deus é soberano. Quando adoramos ao Senhor, sentimos Sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é o maior que os nossos problemas. Deus é maior que os nossos problemas. Não tente colocar o problema maior que Deus. Aí você vai pensar assim, mas tem doenças terríveis que a gente acaba perdendo pessoas queridas, como a Covid. Perdemos pessoas todos os dias, de alguma forma, não no país, milhares, né? Mas pessoas próximas a gente perde e pensamos assim, não tem como resolver isso porque é muito grande. Mas será que a solução é só a cura? Será que é só a cura física? Ou Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo? É para nós pensarmos a respeito disso. Deus tem tratado não só o nosso país, mas esse planeta, para refletir que tem um grande muro caído. E nós, como povo, temos que reconstruir e temos que compreender quem construiu o muro, que foi o próprio Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Depois de adorar e reconhecer a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor dos céus por socorro, consoante Neemias, lá em Neemias 1, versículo 6. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel.
Ele fala, ouve minha oração, eu oro noite e dia, eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor, peço a tua ajuda, peço a tua orientação. Nós temos que pedir ajuda a Deus, pedir orientação a Deus. E ele fala assim, o teu povo Israel. Deus não escondeu que tinha um carinho muito grande por Israel e era o seu povo. Deus amava o seu povo e algumas vezes permitia que algumas coisas acontecessem para que o seu povo aprendesse. Porque esse mesmo povo que era o seu povo traía o próprio Deus com outros deuses, letras minúsculas aí, aspas, né? Há um só Deus. Mas traía a Deus e Deus permitia um cativeiro como o babilônico. Deus permitia que esse povo sofresse para que aprendesse e olhasse para Deus. Deus amava. E Deus nessa história aqui vai conduzir Neemias respondendo o pedido sincero de Neemias. No Salmo 28 encontramos Davi clamando a Deus, mas em meio ao seu pedido de socorro, ele louva a Deus e o adora. Olha o que diz no Salmo 28. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. Salmo 28, verso 7. Ele louva o Senhor de todo o coração. Ele pede ajuda a Deus. E o meu coração se enche de alegria. Mesmo sem ter Deus ainda respondido de maneira clara, o muro, por exemplo, sendo reconstruído, mas a certeza no coração, no entendimento que vai ser reconstruído. E não há dúvidas sobre isso. Quando nós clamamos a Deus com certeza, antes que o milagre aconteça efetivamente, o teu coração está em paz, porque sabe o que vai acontecer. Então, primeira coisa, não fique murmurando, mas fale com Deus, comece adorando a Ele, reconhecendo quem Deus é e o que Ele pode fazer em sua vida. Segundo, assumindo uma atitude. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, mas Deus também diz assim, vem cá, e a tua atitude? Vai ficar só falando, mas não vai ter atitude? Vai só ficar pedindo, mas não vai fazer nada? Tem atitude, Neemias nos ensina a respeito disso. Tem que assumir uma atitude. Ele precisava fazer algo para sair da situação em que se encontrava. Eu tenho que fazer alguma coisa. E a pergunta que Neemias estava se fazendo, o texto não é muito claro quanto a isso, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Disse há pouco que Neemias chorou alguns dias, orava e chorava, orava e chorava. Disse que Neemias é copeiro do rei, então está muito próximo do rei. Ele conhece muito bem o rei e o rei também o conhece muito bem. E o conhecendo muito bem, percebeu-se, Neemias não está legal, alguma coisa está acontecendo. Em nossas vidas, muitas vezes, ficamos sentados chorando pelos problemas que as circunstâncias da vida nos trazem e não nos levantamos para fazer algo específico, a fim de reverter a situação em que nos encontramos. A gente pode ficar só chorando, reclamando, murmurando, mas não ter uma ação efetiva. O exemplo de Neemias nos mostra que não devemos ficar parados, mas precisamos tomar uma atitude. Falei da proximidade de Neemias com o rei e o rei percebeu que tinha uma coisa errada com Neemias. Percebeu que Neemias estava com um semblante muito triste. E ele pergunta para Neemias, o que está acontecendo? Neemias tinha essas vantagens, mesmo cativo, estava muito próximo ali do rei. Tinha um diálogo direto com o rei, ele e o rei somente. E o rei percebe que Neemias não está legal. Ele viu a tristeza no semblante de Neemias. Ele se preocupa com ele. Neemias assumiu uma atitude e pediu ao rei por sua benevolência para que ele pudesse ir à cidade onde seus pais estavam enterrados, em Judá, objetivando a reconstrução. O rei pergunta o que está acontecendo, ele diz, olha, estou muito triste. Soube notícia do meu povo e está terrível lá. Eu quero pedir algo ao Senhor. Permita que eu vá ao encontro do meu povo
para reconstruir aqueles muros. Permita que eu faça isso. Neemias 2, versículo 5. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, ele não esconde que ele não é servo, ele é servo. Peço que me ajude, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Se te faz bem, se o Senhor entende que eu posso ir, ele está respeitando o rei, ele está diante do rei. Peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Com permissão do rei, Neemias parte para cumprir o plano de reconstrução das muralhas de Jerusalém. O rei permite, assim você pode ir. Você tem a minha bênção, tem a minha chancela. Ele escreve cartas, porque Neemias tem que passar por alguns lugares e autoriza que ele passe aqueles lugares, tem um selo do rei. Ele vai precisar de material, ele autoriza, pega o material, porque Neemias, antes de partir, ele tem um plano na sua cabeça. Ele conhece muito bem aquela cidade, assim, tem algumas necessidades lá, e vou precisar de algumas coisas, e tem que ter autorização. E foi pedindo ao rei, o rei foi concedendo para ele. Aprendemos com Neemias que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes e planejamento para reconstruir o que está destruído. Uma atitude de oração, sim, mas também de planejamento. Temos que planejar para agir. Cada pessoa tem um problema específico. Tem pessoas que têm que reconstruir o muro do casamento, outros do relacionamento familiar, da saúde física, emocional, das finanças, da vida espiritual. Tem que reconstruir. O que na tua vida precisa de reconstrução hoje? O que na tua vida você pode estar muito bem, sim, graças ao bom Deus, eu estou bem, mas de pessoas próximas a você. Você pode ajudar a reconstruir um muro. O que te falta para estar ajudando? Nós podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Não há nada que esteja destruído que o Senhor não possa reconstruir. Deus é Deus em todo o tempo e Deus pode sim reconstruir os muros. Lá em Mateus 7, versículo 7 e 8 nos diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e as portas lhes serão abertas. Pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Tudo que acontece aqui tem uma ação: pedir, receber, procurar, achar, bater, abrir. Eu faço alguma coisa. Eu não fico sentado apenas pensando, vai dar tudo certo, mas não há nenhuma ação de minha parte. Eu tenho que agir. Então assuma. Terceiro, impedimentos na reconstrução. Falei que a vida tem vales, né? Tem montanhas, tem abismos, tem problemas, mas tem gente. Tem gente que ajuda e tem gente que atrapalha. Então, na reconstrução do muro, tinha gente querendo reconstruir, mas tinha gente querendo atrapalhar. Tinha muita gente querendo atrapalhar. Então, impedimentos na reconstrução do muro. Já percebeu que muitas vezes, quando começamos a colocar um plano em ação, surge algo que nos tira o foco ou até mesmo que nos impede de continuar por completo a realização do nosso projeto? Quantos de nós não concluímos nossos objetivos só porque obstáculos aparecem na nossa frente? Deixamos de fazer. E ali temos personagens que aparecem que perturbam Neemias, dizendo: esse povo não vale nada, esse povo é fraco, esse povo não vai conseguir. E aparece lá Sanbalate, Tobias, Gesem, aparecem para incomodar Neemias. Quantos Sanbalates existem em nossa vida? Alguns que chegam e dizem: olha, você não vai conseguir. Com esse povinho aí, consegue não. Esse povo não consegue nada. E Neemias provou que é capaz, porque não dependia apenas do povo, mas do próprio Deus. Aprendemos com Neemias que não devemos nos intimidar. Sempre surgirão obstáculos à nossa frente no momento em que desejamos reconstruir algo. Sempre vão acontecer obstáculos.
Se não estiver acontecendo um obstáculo, pode ser que você não esteja percebendo o que está acontecendo. Pode ser que você não perceba. E você esteja caminhando, não compreende o que está acontecendo. Mas os problemas, infelizmente, eles acontecem. Lá em Neemias 2, versículo 20, diz: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Neemias está dizendo para eles assim: quem você acha que é? Quem vocês acham que vocês são? Vocês não têm nenhum direito aqui, mas nós sim temos direito, somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. O Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal em Jerusalém. Vocês não são ninguém. Então vai perturbar outro. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar, vai incomodar outra pessoa. Nós estamos aqui e vamos conseguir. Tem estambalates em nossas vidas. Temos problemas que nós enfrentamos, que nós aprendamos a lidar com eles. Diante de vários ataques sofridos pelos seus opositores, Neemias intensificava sua oração, pedindo forças e livramento. Dessa forma, nós sabemos que a reconstrução de nossos muros não será concluída sem desafios. Pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Obstáculos do dia a dia. Não estou dizendo de mês a mês, de ano a ano, todos os dias. E olha que legal nessa história. Em 52 dias, eles reconstroem um muro, um tempo recorde. Neemias sabe muito bem como dividir as tarefas, cada um um lugar específico. Ele vai dividindo as famílias, os grupos. Olha, você aqui, você ali, fiquem aí e vamos juntos, não deixem brechas. Porque qualquer buraco tiver aí, o inimigo entra, então vamos juntos acabar essa tarefa. E em 52 dias eles terminam. Lembra que eu falei? Ele fala com Deus, pede a Deus, mas tem planejamento. Nós temos que ter planejamento. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando confiamos por completo em Deus, quando nos entregamos e pedimos sabedoria, direção e a visão do Senhor, os muros de nossas vidas começam a ser reconstruídos. Olhe para o Senhor. Quando assumimos compromisso com Deus, assuma compromissos com Deus. E queria fazer um destaque aqui para você nesse tempo que nós estamos passando. Você que já assumiu compromisso com Deus há um tempo atrás e hoje está descumprindo o compromisso que assumiu com Deus, pense muito a respeito disso. Deus nos cobra. Deus espera de nós pessoas responsáveis, pessoas que cumpram com a palavra, porque Deus nos cobra. Deus nos cobra e Deus pode estar te cobrando alguma coisa. E para pensar e agir, primeiro, como você tem reconstruído os muros de sua vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física e emocional, das finanças e etc. Chorando e se lamentando? Ao exemplo de Neemias, pare de se lamentar e tome uma atitude. Se alegre no Senhor, pois somente Ele nos fortalece. A alegria do Senhor é que nos mantém motivados a continuar firmes na reconstrução dos muros. Precisamos alegrar e celebrar a glória de Deus, independente das circunstâncias, independente do momento, celebre. Segundo, sejamos como Neemias, determinados, não desanimemos e nem desistamos por obstáculos que venham surgir. Desafios sempre aparecerão. Coloquemo-nos na presença do Senhor em constante oração. Procuremos sempre a direção do Senhor. Procuremos sempre a direção do Senhor, mesmo quando você achar que está no caminho certo. Mas pergunte a Ele, confirme, Deus é por aqui mesmo? Porque quando a gente acha muito certo, a gente pode tomar a liberdade de esquecer de Deus e querer méritos para a gente. Terceiro e último, vivamos um relacionamento diário com Deus.
Busquemos estar na presença de Deus sempre, o adorando. Adoremos, louvemos ao Deus dos céus, amemos ao Senhor. Ame ao Senhor. Independente das circunstâncias, ame ao Senhor. Quando a adversidade é reconstruir, que a tua adversidade, se ela hoje é reconstruir, que você tenha planejamento, mas acima de tudo, que peça ajuda a Deus. E Deus vai colocar pessoas à tua frente para te ajudar. Deus vai te capacitar nessa jornada. E que Deus te use para a honra e para a glória dele. Amém e amém.